Flamengo pode fazer contratação surpresa. Pedro pode ultrapassar Gabigol e alcançar marca histórica contra o Remo. Daqui a pouco, às 20 horas, além do jogo do Mengão, tem sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. E tudo sobre a partida do Campeonato Brasileiro, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir. É Flamengo e Remo no Maraca. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes? Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Nesta sexta-feira tem sorteio de R$1 milhão no Pix 1 milhão. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus números da sorte e concorrer a esse milhão. Olha, hoje, 8 da noite, tem jogo do Mengão e tem sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Tudo no mesmo horário. É claro que às 20 horas teremos o sorteio da Sul-Americana primeiro e depois tem o sorteio da Libertadores. O único tetracampeão brasileiro vai conhecer o seu grupo. Lembrando que não pode cair brasileiro no grupo do Flamengo. O Flamengo está no pote 1, junto com Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense e Del Valle. No pote 2, aí sim pode ter aí o adversário do Flamengo: Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians não, Bolívar, Cruzeiro e Universitário. O Corinthians não pode cair no grupo do Flamengo, não pode ter brasileiros no mesmo grupo. Pote 3, Júnior Barranquilla, Universidade Católica, Rosário Central, Santa Fé, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo Lagoaíra e Cusco. Pote 4, apesar de ter o Mirassol não pode cair no grupo do Mengão. Universidade Central, Platense, Independente Rivadavia, Mirassol, Independente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Botafogo na fase de pré-Libertadores. E aí, quem que você acha que vai ser o grupo do Mengão? Deixa aqui nos comentários, a gente vai fazer aí essa cobertura ao vivo através das nossas redes e também do nosso canal 2. O Flamengo vai para o jogo contra o Remo daqui a pouco com 2 jogadores pendurados. É um alerta ligado, hein? 2 jogadores estão pendurados com 2 cartões, são o zagueiro Léo Pereira e o volante Pulgar. Caso um dos 2 tome cartão, vai desfalcar o time contra o Corinthians em São Paulo, que é o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, lá na Neoquímica Arena. Flamengo e Remo voltam a se enfrentar no Campeonato Brasileiro depois de muitos anos. O jogo será aí daqui a pouco, 20 horas, no Maraca, pela 7ª rodada do Brasileirão. Mais de 58 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Teremos mais de 60 mil torcedores cantando, vibrando, apoiando, empurrando o Mengão para mais uma vitória. Leonardo Jardim está invicto, né? Ainda não perdeu. São 3 jogos, um empate ali contra o Fluminense, porém um título, e 2 vitórias no Campeonato Brasileiro contra Cruzeiro e Botafogo. E a gente tem aqui o Remo, né, que chega ao Rio de Janeiro sem vitórias no Brasileirão, né, e que continue assim, né. O time comandado por Léo Condé foi derrotado nas 2 primeiras rodadas. No domingo, dia 15, o revés foi para o Coritiba. Atualmente, o Leão está na zona de rebaixamento com 3 pontos. Você vai assistir esse jogo somente no Premier, tá? Só o Premier vai passar com imagens. O provável Flamengo, segundo o GE Globoesporte.com, Rossi, Royal, Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Paquetá, Lino e Pedro. Eu já de cara tô vendo aqui 2 mudanças em relação ao último jogo. O Royal na lateral direita no lugar do Varela e o Arrascaeta, que foi poupado por conta do gramado sintético. E o Paquetá também no time titular. O Leonardo Jardim não começou com o Paquetá contra o Botafogo. O provável Remo com o Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba, Kaique, Pico, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Jajá, Aleph Manga e Vitor Bueno. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro de Minas Gerais. Esse rapaz já complicou o Flamengo em outros jogos. Assistente número 1, Neuza Inês Bach, de São Paulo. Assistente 2, Carlos Eduardo Ribeiro Santos, do Mato Grosso. O VAR, Daiane Muniz. Paulista Daiane Muniz no VAR. Vamos torcer, né, gente, para a arbitragem fazer o seu trabalho,
que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Ontem teve o Abel Ferreira já cornetando lá, fazendo pressão na arbitragem, antes do clássico contra o São Paulo, que é o próximo jogo do Palmeiras, enfim, vamos fazer a nossa parte, vencer dentro de campo. Agora a arbitragem tem que ajudar, né? A arbitragem ela só tem que fazer o trabalho dela, sem lambança, sem erro, sem inventar, sem querer aparecer mais do que os jogadores. O espetáculo é ali, o futebol, os dois times, enfim. Bom, a gente vai falar aqui sobre um grande feito que o Pedro pode alcançar hoje, nesta quinta-feira, daqui a pouco, a partir de 20 horas, no Maracanã. O Pedro voltou a viver uma grande fase com o Leonardo Jardim, e ele pode não só alcançar o Gabigol, mas ultrapassar o Gabigol em número de gols marcados com a camisa do Flamengo. O Pedro hoje tem 160 gols. Está apenas de igualar Gabigol, que tem 161 gols marcados com a camisa do Flamengo. O Pedro também tem outras marcas. Precisa de 5 assistências para igualar o ex-companheiro e está a 2 títulos de alcançar os 13 conquistados por ele. Além disso, pode subir no ranking histórico do clube com chance de chegar ao 6º lugar entre os maiores goleadores. Vamos lá. O Zico é o primeiro, é o maior de todos, com 508 gols marcados com a camisa do Flamengo. O Dida é o segundo, com 254 gols. Henrique Frade, com 214 gols. Pirilo, 209 gols. Romário, em quinto, com 204 gols. Gabigol, em sexto, com 161 gols. E o Pedro, em sétimo, com 160 gols. Você acredita que o Pedro vai ultrapassar o Gabigol no jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários. Eu acredito, acho que tem 2 gols do Pedro hoje e o Pedro ultrapassa o Gabigol e se torna o 6º maior artilheiro da história do Flamengo. Se não passar hoje, vai passar já, que o Pedro tem contrato longo aí com o clube. Ele pode não só passar o Gabigol, como também passar o Romário. O Romário tem 204, Pedro 160. Se continuar fazendo gol do jeito que está fazendo o nosso menino Pedro, já ele alcança o Romário. Vamos uma rapidinha aqui do mercado da bola, mas antes deixa aqui o seu palpite, o seu placar, quanto você acha que vai ser o jogo? Flamengo e Remo, tá confiante? Deixa nos comentários. E dá um pulinho aqui no Rafla Shop, tá passando os produtos aqui embaixo, você pode adquirir o seu manto, antigo, novo, para família, né? Para masculino, feminino, infantil, todos os produtos do Mengão. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda o Flamengo diretamente. A segunda é que você dá uma moral aqui porque somos afiliados. E a terceira é que você encontra tudo aqui que você imaginar no shopping do Rafla. Então dá um pulinho aqui, tem a lupinha, você bota na busca o seu produto, você vai achar, entrega em todo o Brasil. Uma rapidinha sobre o mercado da bola, gente. O Flamengo está monitorando a situação do Claudinho, que está num clube lá do Oriente Médio. A situação continua complicada por lá e o Claudinho é um dos nomes que está sendo observado pelo Flamengo. O Flamengo pode fazer uma contratação surpresa, não agora, porque o mercado está fechado, mercado internacional, inclusive lá. Então essa contratação seria para o meio do ano, assim que abrir a nova janela. Tem uma janela do meio do ano, né? Todo mundo sabe. E esse jogador pode ser aí um dos reforços do Flamengo, porque recentemente o Claudinho chegou a ser liberado temporariamente pelo Al Sadd, né, lá do Oriente Médio, mas o clube aguarda o seu retorno. Ninguém sabe quando o Claudinho vai retornar, né, e se vai retornar. Isso reforça aí que neste momento não há qualquer indicativo para uma saída definitiva, porque ele tem contrato. O clube pagou aí um alto valor por ele. Porém, o Flamengo observa sim a situação do Claudinho, era um sonho antigo da diretoria passada, né, do Landim e do Marcos Braz, mas continua sendo um sonho dessa atual diretoria. O Boto gosta muito do Claudinho, o Leonardo Jardim também já teria dado o aval para a contratação do atacante. O Flamengo mantém aí uma postura estratégica, monitorando aí o mercado sem realizar movimentos precipitados, até porque não é uma posição que o Flamengo necessita agora, não é prioridade. A prioridade é um atacante, todo mundo sabe, né, que o Flamengo está no mercado para contratar um atacante e essa contratação deve acontecer na próxima janela, janela do meio do ano. Porém, o Claudinho é um nome muito bem avaliado no scout internamente. Tá bom, gente? Então esse foi o recado aqui, algumas informações do Mengão antes da bola rolar. É o nosso pré-jogo que você curte de montão. Deixa o seu like antes de sair, é muito importante. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, botão inscreva-se. Vamos com tudo, Mengão, pra cima deles! Flamengo ganhando hoje vai a 13 pontos e continua com um jogo a menos em relação às outras equipes. Tem um jogo adiado contra o Mirassol. Já te convido, hein, para fazer parte aqui da nossa live pós-jogo, se possível comentando mais uma vitória do Mengão no Campeonato Brasileiro diante do Remo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo!
Valeu!